discipulado, minha célula de discipulado, nós estamos... melhor ficar sem, não tem jeito, né? Tem que ficar sem retorno, tá difícil mais, deixa sem mesmo. E pode acontecer depois botar esse retorno para cá, esse aí também está sem retorno também, né? Amém. Então, quando a gente faz a capela, canta sem microfone. Nós estamos na nossa célula, vocês me ouvem bem aí na frente? Porque está cá sem retorno, também ouvindo bem, né? Muita gente conversando. De silêncio. Quem está lá fora, por favor, né? Nós estamos no nossa célula, nosso discipulado, numa jornada de oração. E todo dia lendo um dos salmos, né? E hoje, nós, aos domingos pela manhã, temos vindo para cá 8 horas para orar, nossa célula. E hoje a gente lê os salmos da semana e nos atemos muito no Salmo 10. E eu quero orar citando esse salmo agora, amém? Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio ou o perverso não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita, perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando às escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado, apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado, fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos necessitados. Por que o ímpio insulta Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas? Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso. Pede contas da sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Esse salmo bateu com muito peso no nosso coração quando orávamos hoje de manhã, às 8 horas, com nossa célula, porque estamos vivendo esse tempo. Estamos apreensivos e angustiados com tanta injustiça, tendo a sensação de que os perversos, os que oprimem os mais pobres, vivem sem nenhum tipo de peso, prosperam livremente. Isso gera dor e revolta em nós. Mas o salmista crê que o Senhor pedirá conta de tudo. E que Ele é aquele que defende o órfão e o oprimido. Que nós possamos entender isso e como igreja possamos orar. Orar pela nossa nação. Está na semana muito apreensiva, com muitos comentários, muitos rumores. E vemos equívocos e exageros de todos os lados. E nós, como igreja, temos o papel de interceder. Amém? Enquanto nos altos montes, os poderosos se degladiam, é no vale que o povo sofre. E é no vale que a igreja precisa estar para interceder. E é aí que estaremos. Amém? Vamos orar por isso. Orar também agradecendo a Deus pela recuperação do pastor Cláudio, com ele ontem. Está se recuperando bem da cirurgia, do pós-operatório. Orar agradecendo que nossos irmãozinhos Vitor e Gláucia receberam Pedro, né? Pedro nasceu lá no sul. O Vitor e a Gláucia sofreram uma dor alguns anos atrás na perda de um primeiro bebê, que depois que nasceu, infelizmente no dia seguinte veio a óbito.
Foi uma dor terrível para eles. Deus nos permitiu estar com eles nessa época, exatamente no dia que a criança nasceu, lá em Nova York. E agora estão morando no sul do país. E hoje o Pedro nasceu, saudável. Queremos nos alegrar com eles e louvar a Deus pela vida deles. Amém? Pai, muito obrigado por essa linda manhã de domingo, encerrando a parte da manhã com mais um culto ao Senhor. Te louvamos pelo privilégio de participar da comunhão, da ceia do Senhor. Oramos apresentando esse Salmo 10 ao Senhor, entendendo, Senhor, que toda essa dor causada pela injustiça nos fere, nos angustia, nos faz sofrer, mas entendemos realmente que Tu és o Senhor. O Senhor está no trono. Livra-nos de toda angústia e rancor que pode nos conduzir a um espírito beligerante e vingativo, mas que a igreja seja o lugar da misericórdia, onde os pacificadores são reconhecidos como filhos de Deus. Por isso oramos e cremos, Pai. Agradecemos pela vida do pastor Cláudio se recuperando, e pela vida do Pedro, que chegou para trazer alegria ao Vitor e à Gláucia lá no sul do Brasil, e a toda a igreja que os ama também. Agora te consagramos esse culto, Senhor. Receba a nossa adoração, que o Teu nome seja glorificado em tudo. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pelo privilégio de estarmos aqui. Vamos cantar canções ao Senhor. Aleluia. Bom dia, igreja, paz. Aleluia. Vamos adorar. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste pra me resgatar? Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração. Não vou me esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Tu me conheces bem, Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou, sabes quem eu sou, e não há como me esconder de ti. Como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração.
mesmo assim, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso receba louvor. o meu louvor. É de coração. É de coração. E tudo que eu fizer, Tudo que diante do Senhor, eu fizer, um hino de louvor hino de louvor a Jesus de Nazaré. a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem As palavras não mostrarem como é grande, Senhor, como é grande quão grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração. Em João capítulo 4, do versículo 7 em diante, Jesus se depara com a mulher samaritana. E naquele diálogo que ele abre com ela, ela questiona o lugar onde se deveria adorar. E lá no final, a gente aprende a lição de que não é o lugar, é quem está adorando. Porque existem muitos adoradores, mas Jesus não está à procura de qualquer adorador. Ele está à procura dos verdadeiros. Será que Jesus pode te encontrar nessa manhã? Será que Jesus pode encontrar você aqui, verdadeiro adorador? É de coração tudo que eu fizer. Será que você pode declarar? Um hino de louvor A Jesus de Nazaré, cante. a Jesus de Nazaré. Somente a ti, Jesus. Nos faltam palavras Se as palavras não para demonstrar, Deus, mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, receba, Pai. receba o meu louvor. É de coração. Oh, de coração, cante. É de coração. Tudo que eu fizer, Recebe, Senhor, recebe, Pai. um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem, Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração. mesmo assim, Senhor, Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração. mesmo assim, Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração. sabe por que mesmo assim, Senhor? Porque às vezes a gente não sabe cantar, às vezes a gente não sabe pregar, às vezes a gente não sabe fazer. Mesmo assim, Amém. Ele está à procura do teu coração. Aleluia. Ele está à procura dos verdadeiros. Amém, Senhor. Que independente de cantar comigo, independente do que você faz, você é verdadeiro. Você é verdadeiro. Pra gente encerrar. Mesmo assim, Senhor, Receba o meu louvor. É de coração. e mesmo assim, Senhor, Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração. aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor, meu irmão. É de coração, Senhor. É de coração que te oferecemos essa canção nessa manhã, Senhor. Receba o nosso louvor. Receba o nosso louvor, Senhor. Mesmo no meio de lágrimas, mesmo no meio de inquietações na alma, mesmo no meio de angústias, receba o nosso louvor nessa manhã. Receba o nosso culto de adoração, Pai. Em nome de Jesus. Mais uma vez, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Pode sentar, querido, por favor.
Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos servir o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Nós temos entendido e ensinado e aprendido que a oferta não é uma moeda de troca, não é negócio com Deus. Definitivamente, Deus não está colocando suas bênçãos à venda. A oferta é um ato de quem reconhece Deus na sua vida e, grato a Ele, devolve um pouco do muito que recebeu como gratidão em oferta. A oferta é um ato de consciência também, de reconhecimento do nosso papel como família. Quero insistir com você, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos em um tempo de muito desafio ainda quanto à obra, aqui atrás, da contenção. Ainda está num tempo pesado da obra. Precisamos muito do teu investimento. Temos um desafio grande. Nós, em nome de Jesus, queremos completar isso. Quem sabe até o final do ano. E a gente precisa muito da tua atividade clara de contribuição. Procure a liderança da igreja, nos procure depois. Veja como você pode cooperar diretamente para essa construção da contenção, que é uma obra muito cara, muito onerosa, muito desgastante. Ore por nós nesse sentido e coopere. Também é o momento de devolvermos o dízimo do Senhor, a 10ª parte daquilo que recebemos como renda, como rendimento, como lucro, enfim. E ao devolver a 10ª parte, fazemos isso em aliança com esse altar, com esse ministério. Amém? Você tem vários modais aí, você pode depositar a oferta ou dízimo no envelope, lá atrás tem uma máquina de cartão de débito que você pode usar também para fazer esse serviço, ou através do Pix, transferindo para a conta da igreja. Mas não fique fora desse privilégio que é cooperar com o reino de Deus. Amém? Algum dizimista hoje devolvendo o dízimo pela manhã, no segundo culto? Tem alguém? Pastor Márcio, ajuda aqui, por favor. O pastor Márcio vai estar aqui à frente, devolve na mão do pastor Márcio o dízimo e se aproxima aqui do púlpito para estarmos orando por você e pela sua família. O dízimo é um ato de aliança, né? Temos ensinado, ninguém deve devolver dízimo por medo de devorador, por pânico, por obrigatoriedade, né? Nada deve ser feito em serviço a Deus por necessidade ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Nós até entendemos que, na verdade, nem mesmo é uma ordenança para a igreja do Novo Testamento o dízimo, mas é um princípio que podemos guardar pela equidade, pela justiça que fazemos, onde todos se igualam no percentual de sacrifício. Amém? Quero honrar cada família que está aqui à frente. Essa é uma igreja fiel no dízimo, louvo a Deus pela sua vida, e mesmo durante a pandemia tem sido fiel. Deus possa honrar vocês. Estenda as mãos para cá para abençoar nossos dizimistas inicialmente. Pai, muito obrigado por cada irmão, cada irmã, cada família que devolve a 10ª parte da sua renda, do seu sustento, dos seus ganhos, dos seus lucros, dos seus rendimentos, e fazem isso, Senhor, porque tem uma aliança com esse ministério, com essa casa, essa paróquia, com esse altar, e fazem isso por amor ao Senhor. Quero orar para que o Senhor possa abençoá-los, cada irmão que está aqui, se por acaso uma pessoa que é funcionário, empregado, tem tido seu salário defasado, sofrendo pela inflação e sentindo que está subvalorizado, que tu possa honrar os teus filhos, surpreendê-los com novas portas de emprego, aquele que é profissional liberal, que é autônomo, que é empreendedor, que é empresário, que é representante comercial, enfim, que trabalha sem ter uma renda certa mensal, mas na produtividade, que o Senhor possa surpreendê-los também, que as portas não se fechem, mesmo durante essa pandemia, que o Senhor possa honrá-los em todas as áreas das suas vidas, pela fidelidade demonstrada no dízimo. Nós os abençoamos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, meus irmãos, podem sentar. Você que vai ofertar, levante esse envelope juntamente comigo agora. Obrigado, Senhor, também pelo privilégio de ofertar na tua casa. Oferta é um ato de adoração, Senhor. E ao adorarmos o Senhor com as nossas ofertas, dizemos que te amamos e que Mamon não é nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor e por isso abrimos mão dos bens para investir no teu reino. Prospera o teu povo, Senhor, surpreenda-os com as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Podem passar o envelope para o corredor central, para o meio da igreja, para que nossas obreiras possam recolher nossas ofertas, por gentileza. Vamos aos nossos avisos, por favor. Terça-feira, nós iniciamos uma nova caminhada na Jornada 100, nas nossas classes de ensino. Encerramos na última terça-feira a Escola de Dons Espirituais e vamos iniciar terça-feira que vem, às 20 horas, pela plataforma Zoom, a Jornada 100 na Carta aos Hebreus.
um estudo sistemático, capítulo por capítulo, toda terça-feira, começando com o panorama da carta com o pastor Márcio, terça-feira. Depois, cada terça-feira, um líder vai estar lecionando um dos capítulos da carta aos Hebreus, que é uma carta muito preciosa, uma carta muito doutrinária, muito importante para a igreja entender o princípio da graça de Deus na carta aos Hebreus. Começamos terça-feira. Pela plataforma Zoom, está aí o ID e a senha de acesso. Como falamos sempre, essas aulas também são retransmitidas e ficam gravadas no YouTube. Mas é muito bom você entrar pelo Zoom, que assim o professor vê a tua participação, você pode interagir, faz muito bem. Então, por favor, não perca não. Deixa eu falar uma coisa com vocês que eu tenho sempre dito aqui. Eu digo isso com toda tranquilidade, sem nenhum tipo de arrogância. Eu tenho consciência do conteúdo que temos aqui na igreja. E assim, as classes temos gravadas, porque o pessoal da mídia, de forma muito caprichosa, organizou uma espécie de playlists, né, com as aulas que foram dadas. Tem uma playlist só sobre os 5 pilares, já tem uma playlist só sobre a escola de dons espirituais, que estão lá gravados no YouTube. E eu fico lamentando, porque, de verdade, eu vou falar assim, na boa, irmãos, eu sigo o senhor já há 40 anos, tenho o curso de bacharel em teologia, fiz algumas especializações em teologia também, acho que conheço um pouco sobre o conteúdo bíblico, lido com muita gente que entende disso, e eu vou falar uma coisa com vocês de verdade. O conteúdo da aula dos 5 pilares, o conteúdo da escola de dons espirituais é um conteúdo caríssimo. A gente paga caro para esse seminário por aí desse material, pode ter certeza do que eu estou falando, sem dúvida. É material que o pessoal paga caro para ouvir, só porque o cara tem um nome, é famoso, e o conteúdo também é muito bom. Eu assisti muitas das aulas da escola de dons espirituais, é de muito conteúdo bíblico, de qualidade, e talvez você nunca nem assistiu. Então, sabe, tem um tempo livre, aquilo que há pouco tempo foi falado pelo pastor Aldo, quando pregou, pelo pastor Cláudio, quando pregou. Nós temos tantas ferramentas hoje para ter acesso ao conhecimento bíblico. Tempo que a gente usa lá, vendo TikTok, vendo vídeo no Instagram, vendo vídeo no YouTube que não produz nada. Por que não assistir essas mensagens? Ah, não quero ficar assistindo, põe lá para... Olá, meu amigo, tudo bem com o senhor? Tudo na paz? Como é que está a família, está bem? Como é que está a esposa? Ah, não casou ainda não, né? Ainda não, né? Mas tá aí, né? Se aparecer a bênção, tá aí, não tá? Então tá bom, é isso aí, Vitão tá aí. Oi? É hoje? Não, parabéns para ele. Parabéns, né? Cadê o parabéns do Duquinho lá? Parabéns para você. Sabia, Lucas? Lucas é obreiro padrão, cara. Esse cara tinha que ser o obreiro do mês. Ele, rapaz, acaba o culto aqui, é um prança, que manda todo mundo embora. Gente, vamos sair, que tem que... Lucas é uma benção, cara. Lucas é... Me alegro muito com a vida do Lucas, verdade, né, amor? Que legal ver o Lucas aqui caminhando, esse menino luta muito para estar firme com a gente. Parabéns, Luquinha. Tudo bem que ele abandonou o Botafogo, virou flamenguista, fiquei sabendo, mas... É, Luquinha? Abandonou o Botafogo, virou flamenguista, eu te amo assim mesmo, tá? Estamos esperando você de volta, tá? Pode voltar. Vamos voltar para a Série A daqui a pouco, volta que a gente está voltando. O Lucas é uma benção, gente, muito precioso, né? Então, assim, as escolas, gente, vale a pena você pesquisar, ir lá, ouvir. Põe para ouvir, mesmo que você não fica assistindo, mas ouvindo, né? Porque é um material muito bom, de verdade, gente. Então, procura ouvir, tá bom? Quarta-feira temos às 8 da manhã consagração aqui na igreja. Se você tem um tempo disponível, não perca essa oportunidade, vem orar. O Ministério Profético está aqui orando, buscando o Senhor, buscando a manifestação dos dons espirituais das quartas às 8 da manhã, na nossa consagração. Então venha participar, venha orar conosco, é um tempo de muita necessidade de oração, gente. Assim, o país está em polvorosa, está vivendo um tempo de tensões, o mundo inteiro está tenso, então é tempo de oração, é tempo de buscar o Senhor enquanto há tempo, tá bom? Quinta-feira, às 7h30 da noite, temos nosso culto de cura e libertação aqui na igreja. O Júnior, travou aí, Júnior? Travou a mídia? Quinta-feira temos aqui o nosso culto de cura e libertação, né, começando às 7h30 da noite. O culto de cura e libertação tem uma oportunidade de você trazer amigos não crentes, tem um culto de muitos vizinhos nossos que não são membros da igreja, vem participar, vem estar conosco às quintas-feiras, às 7h30 da noite. O que mais temos aí, Júlio? O Ministério Infantil está avisando que no dia 17 de outubro, um domingo, né, logo depois do Dia das Crianças, vai ter aqui o evento para as crianças, que será realizado durante o culto. Então, durante o culto, na salinha das crianças, vai ter o evento do Ministério Infantil. Porém, como ainda estamos com restrições de distanciamento social, ainda que seja, aproximamos um pouco mais uns dos outros, mas ainda com algum distanciamento, nós precisamos que você escreva a criança que você quer trazer para
o evento das crianças, dia 17 de outubro. Existe aí um site onde as famílias podem inscrever suas crianças. Se você não sabe que site é esse, procura depois o pessoal da mídia, do Ministério Infantil, que eles vão te explicar como você pode inscrever a criança para participar do dia 17 de outubro, no evento do Dia das Crianças. Também quero aproveitar, foi feito um pedido no primeiro período, no primeiro culto, que nós precisamos de mais voluntários do Ministério Infantil, tá? Nós estamos precisando de mais gente, vamos começar a repartir a turma, mais uma turma, nós tínhamos juntado uma faixa etária, já aumentou o número de crianças, tem que repartir, mas precisamos de mais voluntários. O Ministério Infantil é um ministério muito importante dessa igreja, nós sabemos o ataque que é feito contra as crianças, em todo o sentido, nós precisamos que você entenda isso como ministério, né? Que você se envolva no Ministério Infantil. Hoje, mais cedo, nós apresentamos um grupo novo aqui, pré-adolescentes, já estão trabalhando no Ministério Infantil, adolescentes também, é você que é mãe, você que é pai, precisa também estar participando desse projeto, ajudando o nosso Ministério Infantil. Pode seguir? Esse mês de setembro, daqui a pouco vai passar ali, esse mês de setembro é um mês importante de conscientização, que é o Setembro Amarelo, onde há um alerta acerca da depressão e do suicídio. É um tema difícil de falar, é um tema que durante muito tempo, inclusive a área de saúde, né, evitava tocar no assunto, entendendo que ao falar do assunto estimulava, mas já há alguns anos a OMS e mesmo aqui no Brasil, os órgãos ligados à saúde, tanto na medicina como na psicologia e psiquiatria, têm entendido a necessidade de alertar sobre a depressão e o suicídio. Então, depressão não é mimimi, não é preguiça, não é falta de Deus, não é pecado, não é opressão maligna. Depressão é uma doença que pode ter não somente provocado por questões emocionais e também ambientais, pelas questões da vida, mas também pode ser uma questão endógena, uma questão biológica. Pessoas têm depressão de forma genética e muitas vezes há preconceito para tratar da questão da depressão, principalmente, infelizmente, no meio evangélico, onde lá atrás a depressão foi vista como pecado e como demônio, e muita gente não buscava ajuda na área da depressão. Depressão é um assunto sério, tem que ser tratado com seriedade, você precisa buscar ajuda. Há ajuda terapêutica, há psicólogos, mas há um ambiente de ajuda que é o 188, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Então, se na sua mente há ideias de se matar, de acabar com a própria vida, se você conhece pessoas que enfrentam pensamentos assim, não menospreze as ideações suicidas. Isso é um assunto sério. O CVV é um trabalho lindo, feito por pessoas voluntárias, 24 horas por dia, prontos a atendê-lo, trazer uma palavra de incentivo, de ânimo. Se você conhece alguém depressivo, por mais bem intencionado que você seja, talvez você esteja equivocado, dizendo para a pessoa, não fica assim não, você é tão bonito, você tem fé, você tem saúde. As palavras mais bem intencionadas que sejam, não resolvem e podem até amplificar o problema. Então, tem que buscar ajuda no lugar correto. Nossa igreja é uma igreja que trabalha muito a questão emocional, liga para cá, pede socorro, marca gabinete com os pastores, com os diáconos, temos trabalhos de ajuda emocional, tem um compartilhar, tanto para homens como para mulheres, que é um trabalho lindo de acompanhamento terapêutico com base bíblica. Você pode se inscrever e participar. As células trabalham muito a parte emocional, há toda uma ferramenta. Agora só não faça uma coisa, não se cale, não mantenha essa dor sozinho, por vergonha, por orgulho, por sofrer discriminação ou preconceito. Busque ajuda, vamos orar, porque eu também entendo que além de tudo que eu falei, nunca podemos esquecer as questões espirituais. Então, há demônios, há seres espirituais que atuam, que conhecem as brechas emocionais. Então, esse mês, por ser um mês de conscientização, eu entendo que também é um mês de muito ataque demoníaco na mente das pessoas. E assim, gente, o tempo que estamos vivendo, com tantas angústias, muitos de nós, mesmo não tendo depressão como diagnóstico clássico, podemos enfrentar episódios depressivos, né, ou depressões episódicas. Então, todos nós podemos deprimir no momento de angústia. E isso é um perigo muito grande. Então, converse, fale sobre isso, busque ajuda e ore para esses voluntários do CVV, ore para as pessoas que cuidam da saúde emocional dos nossos amigos. Amém? Foram todos os avisos aí, Juninho? Tem mais alguma coisa? Fechou? Beleza. Estamos recebendo hoje irmãos novos como membros da SEM. Quero chamar aqui à frente, receba com aplauso, Jazi Carvalho de Albuquerque, irmã Jazi, vem cá, irmã Jazi. Irmã Jazi, né? Jazi está aí vindo congregar conosco, pode trazê-la, Marluce, né? E também
Temos um casal, Rogério Barbosa da Silva e Patrícia Barbosa Ribeiro Agra. Por favor, receba com aplauso ao Senhor. E também mais cedo recebemos outros irmãos também. Se você ainda não é membro da comunidade evangélica de Mesquita, quer se tornar membro da igreja, o caminho é fazer, a irmã Jazi, tudo bem? Fazer a classe Gênesis. Procure o pastor Márcio, líder do Ministério de Ensino da igreja. Saiba como se inscrever na classe Gênesis para conhecer a visão da igreja. Se não é batizado, batizar-se. Se já é batizado em outro ministério, não havendo nenhum impedimento, nós vamos comunicar a sua antiga igreja e recebê-lo como membro da nossa igreja. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Um prazer ter vocês com a gente. Um prazer ter vocês somando forças, né? Você sabe que ninguém veio aqui para ser plateia, né? Que não tem ninguém aqui vai só assistir culto, é para servir, tem trabalho. Viu, Jazi? Acabou o trabalho? Não. Tem mais trabalho aí. Achou que tinha acabado? Vem trabalhar mais aí. Cuidar de outras mulheres, demonstrar fé para gente mais jovem. Tanto da sua vida pode ser de experiência para mais jovens, né? Trazendo experiência, bagagem, novos sonhos, novos projetos vão chegar também. Amém? Tira as mãos para cá, vamos orar pelos nossos irmãos. Pai, muito obrigado, ó Pai, pela vida do Rogério, da Patrícia, da Jazi, que vem caminhar conosco como membros aqui da SEM. Os recebemos em amor, eles são bem-vindos entre nós, que possam frutificar, que possam ser bênção para outras vidas. Nós os abençoamos e os recebemos assim, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, sejam bem-vindos à SEM. Não os abraço por causa da pandemia, mas sejam bem-vindos, Deus abençoe todos vocês. Amém? Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Nós temos, nesse ano de 2021, como vocês sabem, trabalhado como temática maturidade no amor. E temos baseado nossa sentença profética na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quando é relatado o amor ágape, o amor de Deus que é derramado em nós. Como falamos várias vezes aqui, e é sempre bom repetir, esse capítulo, ele tem adjetivos a esse amor ele é adjetivado com qualidades pessoais. O amor é paciente, o amor não inveja, o amor não maltrata, o amor valoriza mais os outros do que a si mesmo, o amor é bondoso. Todos esses adjetivos, bondade, paciência, longanimidade, falta de inveja, são adjetivos humanos, pessoais, porque esse amor é o próprio Cristo. Então, quando lemos o amor é paciente, Cristo é paciente. Quando lemos o amor não inveja, Cristo não inveja. O amor não maltrata, Cristo não maltrata. O amor é bondoso, Cristo é bondoso. Porém, a responsabilidade aumenta quando entendemos que quando falamos do Cristo, não estamos só falando da figura de Jesus de Nazaré. O Cristo é a união do Jesus de Nazaré feito Cristo com a igreja, seu corpo. O noivo com a noiva. Então, todos esses adjetivos dados ao Cristo devem ser dados à igreja. Então, a igreja é bondosa, a igreja é paciente, a igreja é longânima, a igreja não maltrata, a igreja não inveja. Mas não podemos cair no risco de institucionalizar, de impessoalizar essa questão. A igreja parece um ente fora de nós. A igreja não ama as pessoas, a igreja maltrata as pessoas, a igreja é invejosa às vezes. Mas de que estamos falando? De um CNPJ? De um prédio? De uma cultura? De uma filosofia? Não, a igreja somos nós. Então, estou falando que o Sufarno não maltrata, o Aleph não tem inveja, o Mauro é paciente, a Marluce é bondosa, falando de pessoas. Porque se de fato materializarmos esse amor na nossa prática de vida, o mundo conhecerá quem é o Senhor. Olha a responsabilidade que temos. Hoje, vamos meditar numa parte do versículo 5 do capítulo 13 de 1 aos Coríntios. No mês passado, nós falamos da primeira parte, que o amor não se ira facilmente. Nós falamos muito sobre a questão da ira fácil, que nos leva a ter atitudes sem assertividade, muitas vezes somos pesados demais na palavra, embora uma boa indignação é necessária para que haja mudanças estruturais na sociedade. Mas a ira fácil, essa ira descontrolada, não é característica do amor que se espera da igreja. E a segunda parte da sentença é o amor não guarda rancor. Nós queremos falar sobre isso hoje. O amor não guarda rancor. Lembrando que a expressão amor não guarda rancor vem da NVI, Nova Versão Internacional, uma Bíblia, como todas as Bíblias, que usou uma tradução, uma versão, já que a Bíblia, o Novo Testamento é escrito no grego, o idioma mais antigo, o grego koiné, que não tem mais tanta aplicabilidade hoje, aplicação hoje.
Então foi feita uma tradução lá atrás, foram feitas versões para que atualizasse, já que a língua é muito viva e tem nuances de interpretação com o passar do tempo. Então, em outras versões, por exemplo, tanto na Almeida Corrigida Fiel, como na Almeida Revista e Corrigida, diz: o amor não suspeita mal. Na Almeida Revista Atualizada, na Nova Almeida Atualizada, por exemplo, diz: o amor não se ressente do mal. Então, não suspeita mal, não se ressente do mal, não guarda rancor. Está falando da mesma coisa, com percepções apenas diferentes ali nas palavras, nos léxicos, né, no termo usado. Mas a ideia é essa: o amor não guarda rancor, não guarda ressentimento. Quando você vai para o original, é bem interessante, porque a palavra usada para não guardar rancor, ou não se ressente do mal, ou não suspeita mal, há um jogo de duas palavras gregas aí, né? Ele fala logismai, que seria, o que é logismai? É um raciocínio, que a palavra vem da palavra logos, a longo tempo, um julgamento, junto com a palavra kakos, que é mal. Então, o amor não raciocina de forma metódica, observando o mal do outro. Na Bíblia, a Mensagem, que é uma interpretação do Eugene Peterson, ele pegou a Bíblia e trouxe uma interpretação mais contextualizada. Ele usa uma expressão muito importante. Ele fala: o amor não contabiliza os pecados dos outros. Que interpretação interessante é. Porque o rancor gera isso. No rancor, no ressentimento, nós vamos contabilizando cada palavra, cada ação que a pessoa e as pessoas fizeram contra nós. E qual o problema? Isso vai nos adoecendo. Pensando na expressão bíblica, não suspeita mal, ou da palavra logos, né? Logosomai, caco, ou seja, não fica alimentando pensamentos e raciocínios do mal que o outro fez. O que o texto está dizendo, na verdade? Algo que quem frequenta nossas classes, quem fez compartilhar, quem fez seminário de família saudável, sabe que nós sempre abordamos uma perspectiva interessante da questão emocional, que é chamada de modelo cognitivo, que o ser humano, diante de situações, ele tem um pensamento, aquele pensamento elenca a emoção dele, e por causa da emoção ele toma decisões, e essas decisões repetidas vão gerando hábitos e vão adoecendo. Então o que o texto está dizendo é que o amor não dá espaço para esses pensamentos que vão acumulando maldade em cima de maldade que fizeram contra nós, que vão nos adoecendo, gerando rancor e ressentimento. Isso é muito sério, porque todos nós sofremos com injustiça, desde a infância. Na estrutura familiar, os pais falham conosco, a família estendida, nas escolas, na educação, professores que maltratam, há excelentes professores, mas há professores que maltratam também, que julgam, que discriminam, colegas de escola, amigos, a sociedade como um todo. Nós sofremos injustiça. Quem é que nunca sofreu a dor da maldade de alguém? Gente a quem você deu o teu tempo, a tua energia, você cuidou, você que é líder de célula, por exemplo, aqui na igreja, você que é um pregador do evangelho, alguém que cuida de pessoas, já passou noites acordado cuidando de alguém, já saiu da sua casa, do conforto da sua casa, para ir socorrer alguém de madrugada, num conflito conjugal, ou tirou do seu próprio bolso para ajudar uma pessoa que está passando dificuldade, e depois essa pessoa te traiu, te apunhalou pelas costas. Quem nunca sofreu com um filho rebelde, que foi ingrato, ou o filho que sofreu com a mãe que o maltratou, que o desprezou, que o rejeitou, ou o marido que sentiu a dor de uma mulher rancorosa, ou de uma mulher que sofreu a dor de uma traição, de um adultério. Nas relações interpessoais, nós somos feridos muitas vezes. E se ampliarmos mais ainda para a questão de um macrosistema, de uma sociedade, uma cultura injusta, né? Como lemos aqui o Salmo 10, no início do culto, que despreza o mais pobre, que é injusta, que é ímpia. E isso é tão sério que isso vai aumentando a dor dentro da gente. Quando Jesus profetiza o fim dos tempos, em Mateus 24, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então a iniquidade, né, que é o termo usado no latim, no original seria anomia, a falta de lei, ou seja, por se multiplicar uma sociedade onde a lei não é respeitada, onde a lei não é percebida, onde a lei não é observada, onde a lei não é cumprida tão constantemente, que vira iniquidade, como diz no latim, ou seja, a não equidade, a falta de justiça, cada um buscando o seu próprio direito. E de tanto vemos isso acontecer, isso vai esfriando o nosso amor. E nós, como igreja, não podemos ser alimentados por esse rancor e por esse ressentimento. Isso piora ainda mais no mundo de hoje. Nós vivemos uma época de guerra, de luta beligerante, guerra armada emocionalmente, de narrativas.
Quem fala mais alto? Quem quer o seu direito? Nós vamos nas redes sociais, brigamos com as pessoas, respondemos à altura, colocamos palavras pesadas. A igreja começou a lutar no campo do direito. Qual é o nosso direito? Vamos brigar pelas pessoas, vamos mostrar que temos direito. Nós somos cidadãos também. Ok, sim. Mas nós fomos chamados para amar, irmãos. Amar sem guardar rancor. Amar sem ressentimento. A igreja deveria ser, nesse momento de tanta beligerância, de tanta polarização, ser a voz da paz, a voz do amor. Eu gosto de pensar numa analogia que a gente usa muitas vezes, como se houvesse dois montes ideológicos brigando um contra o outro, direita, esquerda, liberdade moral e conservadorismo, as brigas lá em cima, e lá no vale o povo está sofrendo. Então a igreja não está nem em um monte nem em outro, ela está no vale, sofrendo com o povo, chorando o luto, chorando a perda, abraçando o que sofre. Esse é o papel da igreja. Por isso ela tem que amar sem guardar rancor. Mas como fazer isso no mundo tão injusto? Como fazer isso, Farney? Quando eu sofri injustiças, você vai dizer, você não tem noção do que eu já sofri cuidando de pessoas que eu amei. Sendo batizado nesse amor. Esse amor veio de Deus, veio da mente de Deus. E esse amor tem que impregnar a nossa mente também. Por isso que a expressão que eu falei aqui, logzomai, ou seja, raciocínio lógico durante um tempo, pensando no mal do outro, tem que ser substituída por uma mente de Cristo, que vai cobrir uma multidão de pecados. Tem uma ilustração antiga que eu li em um livro, não lembro qual livro mais agora, foi da minha adolescência. Eu acho que foi algum livro do Neymar de Barros, que era um autor católico, escreveu um livro que eu gosto muito, que é o Deus Negro. E ele, acho que é de um livro dele essa história, que ele conta que uma senhora dizia que toda quarta-feira Jesus ia conversar com ela. Dona Maria, vou colocar assim. Ela dizia para as pessoas que ela ia para o jardim e Jesus conversava com ela. E o assunto se espalhou na paróquia, e o padre foi até a casa dela e falou, Dona Maria, mas falar do assunto por aí que a senhora toda quarta-feira recebe Jesus e ele conversa com a senhora no jardim. Que é isso? Mas ele vem sim, padre, ele vem aqui, eu converso com ele, a gente bate um papo, é tão bom. Aí o padre pensou na pegadinha, para tentar ajudá-la, achando que ela estava esquizofrênica, ou então com uma demência já, coisa da idade. Disse, Dona Maria, faz o seguinte, vamos combinar uma coisa, ele vem aqui toda quarta, não é isso? Tá bom, então terça-feira eu vou me confessar com o bispo. Eu vou vir aqui quinta-feira visitar a senhora de novo. Quarta-feira, quando Jesus vier, pergunta para ele o que é que eu confessei para o bispo. Ela, tá bom, tá legal. E na quinta-feira seguinte o padre foi lá e falou, Dona Maria, tudo bem? E aí, como é que está a senhora? Jesus veio ontem, conversamos, olha, padre, foi uma conversa boa aqui no jardim, embaixo da árvore, conversamos. Conversou com ele sobre minha confissão. Ah, ele falou que perdoou o senhor. Ah, tá, mas ele falou o que eu confessei para o padre? Ah, ele falou que não lembra mais. Porque a Bíblia diz que dos teus pecados o Senhor não lembra nunca mais. Ele esquece. Eu sei que nossa mente não vai conseguir ter esse nível de esquecimento, digamos assim, que o Cristo diz que a mente de Cristo tem. Mas precisamos ter isso como meta, como desafio, como alcance de maturidade, viver uma vida onde eu possa literalmente esquecer o mal que fizeram contra mim, no sentido de perdoar. Que perdoar quer dizer lançar fora. Não é fácil quando sofremos injustiça. Mais cedo, eu recomendo você ouvir a pregação do primeiro culto, que não foi transmitido online, porque infelizmente estamos sofrendo aqui com o que muita gente está sofrendo, que é o furto dos cabos de comunicação, e estamos sem internet. Estão sendo gravada a mensagem, depois vai ser colocada no YouTube. Então, certamente, se você for para casa, a mensagem do primeiro culto vai estar no YouTube. Então, eu recomendo você ouvir a primeira mensagem, que nós decidimos hoje estudar duas pessoas, uma no primeiro culto e outra no segundo culto. No primeiro culto, estudamos uma pessoa que, por causa da mágoa, morreu, que foi Absalão. O que a mágoa, o que o rancor causou na vida daquele rapaz. É uma história bem forte, poderosa, que eu recomendo que você ouça a mensagem do primeiro culto para entender para onde o rancor pode te conduzir. Qual o final disso? Matar pessoas e também morrer. E hoje eu quero pensar nesse segundo culto, o contrário, de alguém que, pelo perdão, venceu o rancor. E é a história de José. Vamos ler alguns capítulos, eu vou lê-los aqui para ganhar tempo. Como vai ficar gravada a mensagem, você pode acompanhar depois com calma, para que você não perca tempo buscando as referências. Vou começar em Gênesis capítulo 37, versículos 1 a 8, depois versículos 18 a 20. Livro do Gênesis,
primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, versículos 1 a 8, depois 18 a 20. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 18. De longe eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. A história de José começa assim: filho de Jacó, que teve 12 filhos. Jacó fez o que muitos pais fazem, sem consciência na maioria das vezes, que é provocar disputa entre os irmãos. Mas Jacó vinha dessa dor, né? O seu avô, Abraão, teve um filho com a escrava, Ismael, e depois teve um filho com a mulher legítima, que foi Isaque. E Abraão acabou desprezando Ismael e acolhendo Isaque como filho da promessa, como de fato era, mas não precisava necessariamente desprezar Ismael. Essa briga está até hoje entre árabes e judeus, a briga pelo coração do pai, o coração de Abraão. Até porque para os árabes, o filho acolhido foi Ismael, o rejeitado foi Isaque. E para os judeus, o acolhido foi Isaque, o rejeitado Ismael. Cada um com a sua história, nós queremos a história da Bíblia, mas cada um carrega a sua dor pela rejeição do coração do pai. Esse mesmo Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú. E ele ama Esaú e despreza Jacó. Jacó é amado pela sua mãe, torna-se o filho da mamãe, o filho querido de Rebeca, é o filho que Rebeca amava, que Rebeca cuidava com todo carinho. Jacó era mais de casa, mais caseiro, enquanto seu irmão Esaú era caçador, era guerreiro, era valente. Eram gêmeos, embora Jacó tenha nascido poucos minutos, segundos depois. Caía sobre o seu irmão Esaú a primogenitura, que era um direito muito importante para as nações que eram nômades e que eram patriarcais, como era o caso daquela nação que começava a se formar, o povo de Israel. Jacó acaba roubando o direito do seu próprio irmão, foge, casa-se, tem filhos e volta para sua terra com muitos filhos. Ele tem muitos filhos, mas há um filho que era o predileto dele, que era José, que antes de nascer Benjamim, era o filho mais novo de Jacó. Era o filho da mulher que ele amava, Raquel, e por isso ele tratou José de forma diferenciada. Assim como ele foi tratado com desprezo pelo seu pai, agora ele trata o filho José como melhor, e de alguma forma isso fica claro para os irmãos. E ele deixa isso muito claro até. Ele dá a José uma túnica colorida, né, diferente dos irmãos. E José, pelo que está subentendido aqui, não pegava um trabalho pesado. Os irmãos iam cuidar da lavoura, do rebanho, e José ficava em casa. Ia só lá para observar o trabalho dos irmãos, e era dedo duro. Vinha para cá para entregar os irmãos para o pai. Ó, não estão trabalhando bem. E lógico que isso gerou muita revolta dos seus irmãos, né? Muita mágoa, porque estava claro que Jacó amava mais José do que os seus outros filhos. Isso é uma questão séria que muitas famílias cometem equívoco. Imagino, eu
eu tive apenas um filho biológico, alguns filhos do coração, que até hoje eu tenho como filhos, na verdade, mas biológico é apenas um. Então não vivi isso na pele, mas eu vim de uma família muito grande, de 13 irmãos, né? E eu senti isso na pele, que eu era o filhinho preferido, tenho consciência disso, o filhinho preferido da dona Minervina, né? Que está no Senhor agora. Então quando eu chegava lá em Fortaleza, ela chegava, chegou meu filho preferido, ela dizia para os irmãos, você imagina, né? Ela dizia para todo mundo isso. Então eu imagino como é que eu sou amado, mas meus irmãos me amam, mas eu sei que dentro deles tem sentimentos bem estranhos, que você tem que conviver com eles toda hora. E não é fácil ser o filhinho preferido, porque você acaba tendo sobre você uma pressão maior de ser perfeito. E José era o filho preferido, e foi tratado dessa forma. José também era um rapaz sonhador, ele tinha sonhos que Deus dava sonhos a ele. E um dos sonhos que ele tem simbolizava que um dia todos os seus irmãos iriam se curvar diante dele. E aí ficou pior, porque não somente ele aumentou a mágoa dos seus irmãos, mas ele foi contra um modelo familiar daquela época. Como eu expliquei, era o primogênito, o filho mais velho, que tinha o direito de governar sobre seus irmãos se um dia o pai morresse. E José era o mais novo, então ele quebrou toda a cadeia hierárquica naquela família e aumentou mais o ódio deles ainda. Por conta disso, seus irmãos tramam a morte do próprio José, que ao ir mais uma vez em busca dos irmãos, para levar deles notícia para o seu pai, os irmãos então tramam, jogam José no poço, não o matam, mas pegam sua roupa, sujam com sangue de um animal, para dizer para o pai que ele foi morto por animais, deixam José no poço e depois vendem José como escravo para uma tribo que passava, que eram mercadores de escravos. José agora, o filho preferido de Jacó, é levado para o Egito como escravo. Imagina como é que está o coração desse moço de um pouco mais de 17 anos apenas, vendo seus próprios irmãos o vendendo como escravo. Algumas vezes nossos sonhos nos levam para caminhos assim, de inveja, de maltrato, de injustiça. José é levado como escravo e vai parar no Egito. E lá no Egito acontece uma coisa interessante. No capítulo 39 de Gênesis, versículo 1 ao 6, conta o complemento dessa história. Diz assim: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. Ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Então esse jovem bonito, saudável, você imagina, os próprios irmãos o lançam no poço, o vendem como escravo, ele é arrastado estrada fora, foi levado ao mercado de escravos, foi oferecido como mercadoria, e Potifar, esse comandante aqui do exército de Faraó, o egípcio, compra esse rapaz e o leva como escravo para casa. E acontece uma coisa interessante, esse moço tinha uma resiliência incomum, porque lá naquela casa ele começa a trabalhar e ele se destaca. Era muito inteligente, tinha uma inteligência dada por Deus, e agora Potifar, percebendo aquilo, coloca José numa posição de honra. Ele se torna o seu mordomo, ele vai administrar os bens, a casa e tudo que pertencia a Potifar. Se José tivesse sido alimentado pelo rancor, ele não conseguiria fazer isso. Eu sei que a injustiça machuca a gente. Sei que se sentir vilipendiado, traído por alguém que você confiou, rebenta o coração da gente. Mas se houver espaço no teu coração para o rancor, para o ressentimento, você não vai conseguir viver as oportunidades que a vida te oferece. Por isso, quando a Bíblia fala que o amor não guarda rancor, não se ressente do mal, ela está mostrando para a gente um caminho de saúde. Repito, quando a igreja foi muito injustiçada, gente. A igreja como estrutura. Eu converso com algumas pessoas, sabem que eu estou estudando
numa área acadêmica, que é a área da psicologia, fazendo mestrado, uma área onde há muita discussão no campo ideológico. E muitas vezes há rancor, e eles batem pesado, e nós nos sentimos mal, porque nós também sofremos muitas consequências. Eu sou cristão já há 40 anos. Me converti num tempo que não era nem um status ser evangélico. Hoje é um status em alguns lugares. Eu me converti no tempo que as igrejas eram acanhadas, pobres. Eu lembro da minha escola, meu ensino, antigo ginásio, né, o ensino fundamental, na 5ª, 7ª, 8ª série, a escola que eu estudei durante um tempo era o único evangélico da escola. Eu já apanhei por ser crente, gente que bateu em mim zombando porque eu era crente, colegas, eu quero Bíblia, eu fanático. Havia muita discriminação, havia muito preconceito. Se eu buscar mais atrás, então, meu Deus, lá na origem, os cristãos foram mortos, devorados por leões, viraram tochas humanas para iluminar as ruas de Roma. A igreja que aqui no Brasil foi perseguida, missionários morreram. A Praia Vermelha, chamada Praia Vermelha, pelo derramamento do sangue dos huguenotes, que foram tratados como invasores aqui no Brasil, que de fato eram protestantes. Havia, evidentemente, a questão política e também expansionista, mas havia uma questão de fé também. E o Império Católico Apostólico não permitiu, matou muitos missionários. Nós sofremos muita discriminação. Quem estuda e está na universidade sabe como é que você é tratado quando você fala que é evangélico. Como burro, como estúpido. Infelizmente, há uma identificação direta do que é ser evangélico, com algumas distorções da igreja, porque a igreja que mais aparece na mídia, infelizmente, está muito distorcida na maior parte delas. Então nós sofremos muita injustiça. E eu estou preocupado que talvez nós como igreja, ao invés de aprendermos o que a Bíblia fala, o amor não guarda rancor, estejamos dando troco. Eu insisto nisso todo mês, irmãos. Em nome de Jesus. Nas bem-aventuranças, ele fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Estamos em um tempo tão confuso, nós soltamos fogos quando o pastor humilha alguém na discussão e vence a briga. Nós queremos discutir no campo ideológico, de frente a frente. Eu tenho o direito de brigar pelos meus direitos. O nosso direito é ser cordeiro imolado, irmãos. O nosso direito é morrer pelos nossos irmãos. Eu sei que você tem direito como cidadão, ok, mas espera aí, gente. Nós precisamos acreditar que a nossa força política ou econômica vai nos livrar de perseguição. Elas virão em um momento. E, na verdade, essa beligerância, essa luta por direitos, nos tornou rancorosos. Eu fico assustado com algumas declarações de cristãos nas redes sociais. Dos dois lados, já que hoje é uma ideologização, uma polarização direita e esquerda, eu vejo gente de direita tratando quem tem pensamento de esquerda como quase que demoniado, e vice-versa. Aonde esse ódio vai nos levar, irmão? E a justificativa sempre é, não, mas eu fui injustiçado. Sim, você foi injustiçado. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo, disserem todo mal contra vós, e vos perseguirem por causa do meu nome. Como ouvi de um amigo meu, comece a ficar preocupado quando falarem mal de você e for verdade. Se falarem mal de você sendo mentira, louve a Deus por isso. Mas estamos vendo uma igreja cada vez mais respondendo à altura. Nas relações interpessoais, a mesma coisa. José, porém, mesmo sofrendo toda injustiça, tendo a oportunidade, abençoou aquele lugar. E Deus o fez prosperar ali. E Deus vai fazer você prosperar no meio dessa angústia toda, se o seu coração for guardado em Deus. Você entende isso? Você pode dizer amém? Mas não parou por aí. José está ali, vendido como escravo, impedindo que o rancor, que o ressentimento dominasse seu coração, e sendo proativo e prosperando. Mas, novamente, vem a injustiça. Será que eu estou pronto para manter minha sobriedade, mesmo quando a justiça se repete cada vez mais pesada sobre mim? Capítulo 39 do Gênesis, do 7 ao 20, tem essa parte da história. Assim,
Depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando eu levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Vai acompanhando a história, gente. É importante ir ponto a ponto para você perceber o nível de injustiça que vai contaminando o coração desse moço. Seus irmãos o vendem como escravo por inveja dele, pelos sonhos que ele tinha, pelo tratamento diferenciado que o pai deu, que provocou na casa uma desconexão entre os irmãos. Ele é levado como escravo, humilhado, vendido como escravo no mercado de escravos, vai parar na casa de Potifar, lá recebe uma posição de honra, e no meio de todo o seu sofrimento prospera. Mas quando está tudo bem, o que acontece com ele? A mulher do seu patrão, que certamente também foi uma mulher conquistada, talvez até uma escrava, era muito comum, o Egito dominava dos povos, pegava mulheres bonitas para serem esposas dos comandantes principais, certamente era uma mulher bonita, jovem, e José é um jovem também bonito, como diz o texto. Ela se atrai por ele e quis ter relações sexuais com ele. E José podia usar isso como vingança até, né? É a chance de me vingar, esse cara que é meu senhor, ter relações com a mulher dele. Mas José, para sua integridade, disse: não, eu não vou permitir que a minha mágoa me faça perder o caráter. Deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos. Cuidado com alguns discursos nossos. Olha, eu fui honesto até aqui, já cansei disso. Eu tratei bem até aqui, cansei disso. Se os outros decidem quem você é, alguma coisa está errada. Você vai ver que no final da história o que importa não é o que fizeram conosco, é o que nós fizemos com o que fizeram conosco. Então muita gente tem perdido a sua integridade com o seguinte argumento: é tanta injustiça que eu tenho que dar um troco também. Você começa a trair e enganar. Eu vou dar o troco que eu fui traído, eu vou trair também. O rancor dominou sua mente. E quando isso acontece, você perde o eixo de quem você é em Deus, irmão. Eu estou lidando com coisas assim que estão me deixando estupefatos do comportamento de alguns irmãos em Cristo. Seja com conversa que eu tenho com pessoas fora daqui, em outras igrejas, seja no meu âmbito de trabalho, o que alguns cristãos têm feito com o argumento de que também eu não aguentei mais e tive que dar o troco. José se manteve fiel. E a consequência disso foi que essa mulher, mais uma vez, José sofre uma calúnia. Essa mulher o acusa de tentar abusar dela. Quando Potifar prende José, entenda uma coisa, o nível de justiça. Potifar, no fundo, sabia que José não era culpado. Porque se Potifar acreditasse, ele mandava matar José. Ele não mandava prender. Ele só prendeu para dar uma resposta à sociedade. Isso é muito cruel. Ele é preso, encarcerado, mais uma vez, de forma injusta.
Irmãos, eu sei que manter a sobriedade com tantas injustiças, e se eu tivesse tempo, se fosse lugar e não é o lugar, para te contar um pouco mais da minha história, do que eu já sofri de injustiças causadas pela igreja, tanto por membros como por líderes. Você talvez encontrasse argumentos para falar, pastor, você pode dar um troco, porque já deu. Mas quer que você entenda uma coisa, quando Deus nos fala para não guardar rancor, Ele está falando de saúde, sua própria saúde, sua própria sanidade. Porque o ressentimento e o rancor adoece você, é um câncer na tua alma, que tira você da possibilidade de viver o teu propósito. José manteve-se fiel. Por isso, no capítulo 39, seguindo um pouco mais, olha o que acontece nos versículos 21 a 23. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava, mesmo encarcerado pela injustiça. Será que nós vamos continuar a prosperar? Que prosperidade não tem a ver com riqueza, irmãos, tem a ver com propósito. Será que a minha vida continua no propósito para o qual Deus me criou nesse mundo? Ou será que as injustiças alimentadas pelo rancor, pelo ressentimento, me afastaram do propósito? O que a injustiça fez com você, meu irmão? Quando na África do Sul, Nelson Mandela propôs a política do perdão, parecia uma loucura. Quando ele põe frente a frente torturadores e famílias de torturados, para que os torturadores confessassem suas torturas aos familiares e elas se perdoassem, parecia uma loucura. Mas por isso que a África do Sul não se tornou uma constante guerra tribal, como a maioria das nações da África, por causa do perdão. Agora imagine um homem que ficou décadas preso pela injustiça, se permitir fazer isso. Então, as injustiças causadas contra você, eu entendo te machucaram, mas se você permitir que o rancor conduza a sua vida, você vai perceber, meu amado irmão, minha amada irmã, que você está destruindo sua própria essência. Como está acontecendo com a igreja no Brasil hoje? A minha maior angústia com a igreja hoje é perceber que não estamos sofrendo por falta de competência, nem por falta de direito, mas por falta de propósito e de sentido. Quando nos igualamos aos que nos maltratam para dar resposta igual. Quando nos orgulhamos, repito, quando um pastor ou um político cristão envergonha e humilha alguém que defende a causa LGBTQIA+, por exemplo. É lógico que eu não concordo com essa causa. É lógico que essa causa traz injustiças e favorecimentos espúrios. Mas quando nós tratamos essa pessoa, humilhando essa pessoa, e usamos a Bíblia como resposta, é triste ver a defesa da violência para alguns irmãos nossos, inclusive líderes. Alguma coisa está decisivamente errada no nosso caráter como igreja, irmãos. Sabe por quê? Porque essas atitudes são movidas por mágoa, por rancor. Foi tanta injustiça impingida contra a igreja que nós acabamos causando o mesmo mal. José, porém, lá no cárcere, manteve a mesma postura. E lá no cárcere, o Senhor prosperava. Até que chega o capítulo 40, versículos 1 a 8. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado. O
copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eles estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere, na casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhe disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Irmãos, sabe qual é a minha preocupação? É que por causa do rancor, a igreja não seja mais o lugar procurado pelas pessoas para ouvir a verdade. Por causa do rancor, as pessoas não me procurem mais. Eu paro de sonhar e paro de interpretações. Que o rancor me fira tanto, que eu me torno uma pessoa tão amarga, que só destile veneno dos meus lábios. E as pessoas não vão ter quem procurar mais. No meio de todo esse inferno que o mundo está vivendo, todo esse caos que o Brasil vive, a igreja deveria ser o lugar onde as pessoas procurariam para ouvir uma palavra de consolo. Mas, infelizmente, há grupos de pessoas que o último lugar que eles vão é procurar uma igreja, ou procurar um crente, porque eles sabem que vão ouvir palavras de ódio e de rancor. José, mesmo encarcerado e injustiçado, tinha tempo para falar: conte o sonho, porque eu posso ser alguém que interpreta o seu sonho. É para isso que estamos aqui, irmãos. Para que na hora da dor, no vale do sofrimento, as pessoas saibam a quem recorrer. Não para brigar pelos nossos direitos e provar para os outros que somos mais fortes do que eles. Que agora somos milhões no Brasil, que temos um presidente, deputados, senadores a nosso favor. Miserável e pobre da igreja, que confia na força da política e da economia, a resposta para as suas crises, e não no Evangelho. E esse Evangelho está cada vez mais oculto das pessoas, porque nossa defesa própria fala mais alto. Isso é para a igreja como corpo e para cada um de nós como indivíduos. Na sua família de origem, você ainda é a pessoa que as pessoas procuram com uma palavra de esperança? Na universidade que você estuda, você ainda é a pessoa que as pessoas procuram com uma palavra de esperança? Na sua vizinhança, você ainda é aquele vizinho que na hora da angústia as pessoas batem a porta para pedir uma oração? Ou você se tornou tão inacessível que você é apenas alguém que rivaliza contra a ideologia contrária à tua? Será, irmãos, que de fato é aqui, nesse lugar, que um homossexual vai entrar para pedir socorro e ser acolhido e abraçado? Será que é aqui, nesse lugar, que a prostituta vai encontrar acolhimento e amor? Ou estamos tão preocupados em guardar nossa moral, os nossos bons costumes, que o rancor nos tornou pessoas que perseguem os outros? Será que eu posso sentar à mesa, eu que me acho, digo eu, hipoteticamente, né? Eu que me acho uma pessoa de esquerda e sentar com alguém que apoia o Bolsonaro e tomar um pão, um café com ele alegre, porque somos irmãos em Cristo? Ou ele é meu inimigo agora? Será que consigo sentar, eu que defendo as causas de valores familiares, e sentar com alguém que investe na indústria do aborto e abraçar essa pessoa e falar do amor de Deus para ele e que Deus o ama, ou ele é meu inimigo a partir de agora? Vocês entendem o que eu estou falando, irmãos? Está sendo claro para vocês? O amor não guarda rancor. Eu ouvi esses dias alguns vídeos de pastores que eu fiquei estarrecido, com o veneno do ódio destilando dos lábios em cima de um púlpito. O que está vendo conosco, irmãos? Para que caminho estamos indo? Seja de um lado ou de outro. José estava lá, mas era alguém onde os desesperados encontravam um lugar para falar de sonhos. Ah, que saudade das simples pregações do Evangelho da cruz. O pastor Sérgio Elias me contou uma história que eu nunca esqueci também, de um pastor de uma igreja no interior do Brasil, simples. Ele pregava uma mensagem simples, e percebeu que na igreja de um pouco mais de 100 pessoas, domingo após domingo, o Senhor diferente entrava ali,
Domingos seguidos. E um dia alguém falou, sabe quem é esse moço? É o professor de filosofia da Universidade Federal da cidade. Ele é mesmo, e aquele pastor simples, começou a pesquisar filosofia. Começou a pregar sobre Platão, sobre Aristóteles. E alguns domingos depois, aquele moço não veio mais. Isso não é parábola, é verdade. Não veio mais à igreja. Ele pediu o telefone e ligou para esse professor. Disse, poxa, aqui é o pastor tal. Ele, poxa, pastor, eu estava até indo aí, porque eu estava admirado com as suas palavras sobre Jesus, sobre o Evangelho, mas você começou a falar de filosofia, e disso eu entendo muito já. Então, eu não preciso ir mais lá. A nossa briga por direitos roubou de nós a palavra do amor, gente. Para que aquele que se levanta contra nós, quando estiver desesperado, sem perspectiva, possa vir até nós e dizer, por favor, eu sei que eu maltratei vocês, mas eu sei que há em vocês uma palavra de esperança, me dê uma palavra de esperança. Por isso, seguindo a história do capítulo 41, versículo 1, diz o seguinte: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e este estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas. Vocês conhecem a história dos sonhos de Faraó? Vou lá um pouco mais à frente. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, com todos os seus sonhos, mas ninguém que pudesse dar interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó, hoje me lembro das minhas ofensas. Quando o Faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu, eu fui restituído a meu cargo e outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro e diz para o copeiro, você vai voltar para o palácio. E o outro, infelizmente, vai morrer. E aconteceu como ele falou. O padeiro foi enforcado e o copeiro foi chamado de volta para o palácio. E o copeiro esqueceu-se de José. 2 anos depois, José pediu, ao chegar lá, interceda por mim, porque eu estou aqui injustamente. Interceda por mim. E o copeiro esqueceu de José. 2 anos depois, o Faraó tem um sonho e não consegue interpretação. Das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, das 7 espigas magras e as 7 espigas gordas. E ninguém interpreta, e o Faraó está desesperado, então o copeiro lembrou. E José é chamado por Faraó. 2 anos depois. Quantas vezes você disse para Deus, Senhor, eu fui justo, eu fui íntegro. Do que valeu a pena? Eu fiz o que o Senhor falou. Eu não defraudei, eu não enganei, eu cumpri tua palavra, eu fui voz para aqueles que estavam desesperados. Estou aqui, esquecido pelas pessoas. 2 anos depois, o Senhor vai e desperta o coração do copeiro. Quando manda um recado, Faraó está te chamando, perceba a diferença de um coração conduzido por rancor ou conduzido por um propósito de amor, de sonhos. Quando o Faraó manda chamar José 2 anos depois, se o coração dele está rancoroso, sabe o que ele poderia pensar? Só falta isso agora. Já fui vendido como escravo, traído pelos meus irmãos, tentei ser fiel na casa de Potifar, fui injustamente acusado de abuso, fui preso injustamente, sabe, meu patrão sabendo que não era culpado, num cárcere cuidei dos outros, interpretei sonhos, fui esquecido. O que resta agora? Vamos matar. Estão me chamando para a pena de morte. Qual foi a atitude de José, gente, quando o Faraó chamou? Tomou banho, se barbeou e trocou de roupa, porque o coração dele estava aquecido por esperança. Meus amados irmãos, Deus está buscando, como eu disse aqui no começo do culto, adoradores em espírito e verdade, que no meio de todo esse caos estão conservando o coração íntegro diante dele, para que na hora que for preciso, seja a voz que Deus quer que você seja. Enquanto o rancor
e o ressentimento dominar o teu coração, as oportunidades que Deus vai te dar vão virar tragédia nas suas mãos. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Eu olho para o Brasil. Sabe qual é a minha dor? Desses 40 anos caminhando no Evangelho. Eu vi uma igreja pobre há 40 anos atrás. Me converti em 1978, aos 11 anos de idade. Vi uma igreja pobre, que não tinha acesso às redes de comunicação. Deus nos deu acesso aos palácios. Hoje os políticos falam nossa linguagem, até aprendem a falar texto bíblico e tudo, bonitinho. Repetem com a perfeição linda. Eles sabem que não são eleitos se sentarem à mesa com pastores para fazerem acordos. Deus enriqueceu essa igreja. E na hora que deveríamos ser a voz da paz, somos a voz do rancor. Se não fosse a esperança que eu tenho, do poder do Evangelho, eu já tinha desistido desse lugar que eu estou aqui. Porque é cansativo ver o que transformaram a igreja. E o que faz eu não desistir é a convicção de um propósito. Eu disse várias vezes, eu já sei do que eu vou morrer. Eu vou morrer de igreja, dando tudo o que eu tenho para o que eu creio. Deus vai levantar uma geração que não vai ser movida por rancor. Então, jovens, não sejam cooptados pelo rancor, nem de um lado nem de outro. Não assuma nenhuma ideologia, porque ideologias tendem a ser, desculpa a expressão, burras, porque as ideologias escondem o seu lado negativo para vender o seu lado positivo. A verdade aponta que eu amo as pessoas sabendo os seus defeitos e equívocos. Eu ainda creio que Deus levantará uma geração como José, que quando a oportunidade surgir, haverá uma palavra de esperança. Vão se barbear, vão trocar de roupa, vão ficar limpos e olhar para o rei e falar: eu tenho uma palavra de esperança para você. Você pode dizer amém, meu irmão? Você pode dizer amém, meu irmão? E para fechar essa história, todos sabem, José vai ao Egito, torna-se governador do Egito, administra todo aquele momento de escassez e prosperidade do Egito, mas a história precisava fechar. Onde tudo começou, dos seus irmãos. Seus irmãos que o venderam como escravos. E agora, como governador do Egito, chamado pelo próprio faraó como Zafenat-Paneia, o salvador do mundo, tendo o anel de faraó no seu dedo, andando na carruagem de faraó, José recebe os seus irmãos, os mesmos irmãos que o traíram. Mais de 13 anos depois, José está com 30 anos agora, tinha 17 na frente. Ele recebe os seus irmãos. Agora ele é um homem, roupas diferentes, cabelo diferente, rosto diferente. Nada lembrava José que eles viram, e como governador do Egito. E agora é o momento final, onde José teria que se colocar à prova se toda aquela jornada que ele viveu de sofrimento ia acabar com a mágoa ou com o perdão. Eu quero ler para você, para te encerrar. Gênesis 42, do 6 ao 9. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas ele não o reconheceu. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Você pode ter a leitura que tiver. A impressão que eu tenho aqui é que José estava quase sendo vencido pela mágoa, pelo rancor. Era a chance de dar o troco. Isso é humano, gente. Isso é humano. Versículo 13. Eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe, que era José. Então José lhes disse: é como eu já falei, vocês são espiões, nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês
se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. Versículo 24. Retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos, e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. Capítulo 43, versículo 29. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Capítulo 45, versículo 1. Então José, até o 5, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. O amor não guarda rancor. Deixa eu falar uma coisa com vocês, meus irmãos. O Senhor está no trono. Por mais difícil que seja compreender, Ele é soberano. E Ele governa a sua vida. Nenhum mal que você sofreu sem a permissão do Senhor. Quando José tem a oportunidade da vingança e o rancor começa a quase dominar seu coração, ele pediu que viesse Benjamim, o seu irmão por parte de mãe, filho de Raquel como ele. Só os dois eram filhos de Raquel, uma das mulheres de Jacó. Ao ver o seu irmão mais novo, ele se quebranta. No meio de todo o rancor que você está vivendo, ouça o que eu vou dizer para você aqui agora: busque em Deus uma memória que te traga esperança. Lembre das promessas de Deus. Lembre do que Deus planejou para a sua vida. E não permita que o rancor domine você. Que José trocou o rancor pelo perdão e pela consciência de que tudo o que aconteceu havia um propósito de Deus. O perdão liberta, irmãos. Perdão e reconciliação são caminhos diferentes. Perdão é via de mão única, reconciliação é via de mão dupla. Reconciliar, andar no mesmo conselho leva um tempo. Talvez o caminho seja diferente. Já houve consertos feitos em relações que a relação nunca mais foi a mesma, foi até melhor depois. Mudou-se a posição. Mas tem que iniciar com o perdão, onde no teu coração se libera essa pessoa de todo tipo de condenação. Onde você para de contabilizar o pecado do outro, pedir detalhes para espizinhar e torturar quem te feriu. Onde você escolhe perdoar. Talvez seja preciso uma conversa franca, como diz Mateus 18. Uma conversa difícil, vai dizer para ele tudo que essa pessoa te causou. Diz: meu irmão, foi isso que você causou em mim, mas eu te libero hoje, porque eu te perdoo. Um dos sentidos da palavra perdoar é lançar distante, perder, abrir mão. Eu quero encerrar essa palavra com um testemunho rápido. Fique tranquilo, nem sempre eu perdoo tão facilmente também. Sim, já houve vezes na vida que o rancor fez meu coração sofrer e me adoeceu. Como, por exemplo, o rancor que eu carreguei muito tempo contra o meu pai, pela falta que ele me fez. Deus sabe que um dia eu perdoei, mas demorou muito. Se eu entendesse o que eu entendo hoje, eu teria tido tempo de, antes dele partir, quando eu tinha apenas 15 anos, ter conversado com ele antes para perdoá-lo. Deus permitiu que depois de tanto tempo, em cura, em tratamento, em terapia, eu perdoasse meu pai. E perdoasse mesmo.
E eu anseio muito revê-lo na eternidade. Outras vezes eu fui curtido pela mágoa. E a mágoa e o rancor nos leva a desejar o mal para o outro. Isso é muito difícil admitir isso, gente. É muito difícil admitir nossa malignidade. Eu vivi uma história, eu quero repartir com você essa história para encerrarmos nosso culto e cearmos, que me machucou muito. Há mais ou menos uns 24 anos atrás. Quando, em um ministério que eu pastoreava, alguém me fez uma promessa, eu saí do meu emprego, minha esposa saiu do emprego, e íamos para outra cidade, e de repente, simplesmente desistiram. Desistiram. Eu fui para essa igreja pregar, levando meu filho com 3 anos de idade, minha esposa, um casal de amigos, todo feliz, e cheguei ali, me chamaram pela porta dos fundos da igreja, e disseram, olha, mudou, sinto muito, vamos te chamar mais. Mas como assim? Eu saí do emprego, não, mas a gente não tem o que fazer, nós mudamos de ideia. Ah, meus irmãos, a minha esposa naquele dia falou, esquece o ministério, esquece, depois dessa acabou. Meu filho sofreu naquele tempo, sei que até hoje sofre sequelas disso, e luta contra isso. Foi muito difícil. Durante alguns meses, eu desejei que aquela família morresse. Chegava a imaginar, eles vão bater com o carro e todo mundo vai morrer, porque tem que haver uma punição. Houve malignidade no meu coração, que o rancor faz isso com a gente. E Deus tratou comigo, pessoalmente. E um dia, aprove o Senhor encontrar com esses 2 irmãos, no evento lá em São Paulo. Já tinha se passado alguns anos. Encontrei com eles e falei, meus irmãos, queria falar com vocês. Eles vieram e disseram, olha, eu quero que vocês saibam que aquele episódio, há tantos anos atrás, quase me matou. Meu filho ficou doente, minha esposa ficou em depressão, eu perdi meu emprego, perdi o lugar que eu morava, eu quase abandonei meu ministério. Mas hoje, falei para eles, meu filho está grande, meu casamento está bem, eu pastorei uma boa igreja, estou bem financeiramente. Mas quero que vocês saibam que eu odiei vocês, que eu desejei a morte de vocês, que eu pedi a Deus que vocês sofressem algum acidente e fossem punidos. Eu quero pedir perdão a vocês pelo que eu causei a vocês dentro do meu coração. E dizer para vocês que vocês não fizeram nada comigo. Deus usou a malignidade de vocês para tratar o meu caráter. E eu perdoo vocês. Vocês acham que eles choraram, me se abraçaram? Ah, tá legal. É assim para você? Então tá bom. Não importava o que eles iam fazer. Você entende? Eu precisava liberar o perdão. Então não romantize a liberação de perdão. Talvez você libere perdão para alguém que vai ignorar você, que vai desprezar você. E daí? O amor não guarda rancor. O que eu falo para cada indivíduo aqui, eu falo para a igreja, ouça a igreja. Nós não somos inimigos dos gays. Nós não somos inimigos dos abortistas. Nós não somos inimigos das prostitutas. Nós não somos inimigos dos ateus. Nós não somos inimigos dos candomblecistas, dos umbandistas. Nós não somos inimigos nem dos de direita nem dos de esquerda. Nosso inimigo tem um nome, é Satanás. Porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Para todos os outros que pensam diferente de nós, o que nós temos a oferecer? O amor que não guarda rancor. Você pode dizer amém por isso? Vamos ficar em pé e vamos orar. Talvez haja alguém aqui nessa manhã, que vai ouvir essa palavra pela internet, que disse, Farney, é muito bonito o que você falou, mas eu estou assim como José. Eu tenho mantido minha integridade, tenho mantido meu caráter, e é só pancada em cima de pancada. Eu sou fiel no meu trabalho e sou injustiçado. Eu sou fiel ao meu cônjuge e sou traído. Eu sou fiel aos meus líderes e sou desprezado. Eu estou cansado disso. Meu coração está se enchendo de rancor, esperando a hora da vingança. E aí, isso é alimentado, por um cancioneiro vingativo da igreja. Quem me perseguiu vai estar no palco assistindo a minha vitória. É quase uma macumba gospel. Eu entendo isso, meu irmão.
Por isso eu confessei a você meu pecado, que eu já tinha confessado antes ao Senhor e aos irmãos contra quem pequei. Que não importa o que eles fizeram comigo, eu pequei contra eles, quando eu realmente desejei o mal deles. Eu quero que você hoje mergulhe embaixo desse batismo de amor e peça a Deus para que você troque o rancor pelo perdão. Talvez você não caminhe junto dessa pessoa mais, talvez não haja como caminhar juntos, porque não caminharão dois juntos se não estiverem de acordo. Talvez o nível de relacionamento tenha que mudar. Talvez você não consiga mais confiar tanto nessa pessoa para andar com ele tão íntimo como antes. Mas, meu irmão, de verdade, o seu coração precisa perdoar e abençoar essa pessoa. Porque se não perdoarmos quem nos ofende, nossas ofensas também não serão perdoadas. Isso é muito sério. Isso é verdade bíblica. Se você vive esse convite ao rancor de tanta injustiça que sofreu, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Se você tem sido convidado ao rancor, ou se já está vivendo um tempo de rancor, mas quer liberar perdão e não tem força para isso, a palavra de Deus diz que nele está tanto o querer quanto o efetuar. Se você é essa pessoa com os olhos fechados, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão, coloque a mão no seu coração. Pai, Senhor, estamos aqui honestamente diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos muitos pecados, pelo rancor que muitas vezes dominou nosso coração, Senhor. Rancor contra nossos pais, nossos cônjuges, nossa família de origem, contra nossos professores, pastores, líderes, pessoas que cuidamos. Rancor contra a sociedade injusta, ideológica, que menospreza os valores da família. Rancor contra uma linguagem perversa que nos oprime a não ter direito de pensar diferente. Rancor contra ideologias políticas diferentes do que pensamos, que nos levam a ter raiva de quem é injusto. Mas, Senhor, o nosso rancor, o nosso ressentimento não produzirá nada de positivo. Nós não queremos mais contabilizar o pecado dos outros. E queremos liberar perdão nessa manhã. Por isso, nos visite e nos batize com esse amor que não guarda rancor. Sejamos curados. Ore pela igreja no Brasil, Senhor. Ó Senhor, restaura a igreja. Restaura o amor na igreja, Senhor. Que o que faça as pessoas conhecerem que somos teus discípulos não seja a suntuosidade, nem a beleza dos nossos templos. O que faz as pessoas reconhecerem que somos igreja não seja nosso poder político, nem nosso tempo de mídia. O que faz as pessoas reconhecerem que somos igreja, que não seja a nossa influência política ou social. O que faz as pessoas reconhecerem que eles estão um grupo de discípulos de Jesus, não seja o nosso status, a quantidade de seguidores que temos, de likes, mas seja o amor sincero. Que as pessoas digam, eu não sei o que há com aquele grupo de pessoas, porque eles se amam de verdade. Eu não sei o que há com aquela pessoa que, mesmo que todo mal que eu causo a ela, ela continua me amando. Eu não sei o que acontece com essas pessoas que nós perseguimos, humilhamos, envergonhamos, e a palavra dele sempre é de amor. Ó Deus, restaura isso na igreja do Brasil, Senhor. Essa igreja sofrida, que foi humilhada, perseguida, tratada como ignorante, como estúpida, que é menosprezada no meio acadêmico, que é maltratada no meio da mídia. Mas que essa igreja não se corrompa, não se venda para o Deus do ódio e tente pagar mal com mal, mas que pague a ofensa com a bênção, Senhor. Nos batiza no amor, que não guarda rancor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Pastor Márcio, por favor, me ajuda mais alguém aqui. Diácono Mauro, por favor. Neuza, tem pastor Neuza, desculpa, tem pastor Neuza, por favor. Mauro Lazaro aqui embaixo para ajudar também. Vamos participar da ceia do Senhor nessa hora. Acho que no melhor momento para participar da ceia do que esse não existe. Uma consciência de corpo que somos. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue.
E Paulo completa na sua carta aos Coríntios dizendo: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pai, está aqui o pão e o vinho que simbolizam o teu corpo e o teu sangue. Consagramos a Ti esse alimento, Senhor, para que participemos da comunhão de um só corpo, em nome de Jesus. Se receberá dos nossos diáconos o pão e o vinho. Aguardem para que todos participemos juntos. Vamos ficar em pé assim mesmo, estamos já encerrando. Aguarde para que todos participemos juntos, amém? Se você não é batizado nas águas, não participe por enquanto, batize primeiro. Se você é batizado, está em comunhão em qualquer igreja, a ceia do Senhor, participe conosco, amém? Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Obrigada, Senhor. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Ele deixou a sua glória, Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada
todo rancor, de todo ressentimento. A cruz me libertou. Você pode dizer amém, meu irmão? A cruz me libertou. Glória a Deus. Levante o seu pão. Levante o pão comigo. Lembrando o que diz a palavra, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, o partiu e disse: esse é meu corpo, que é partido por vocês. Façam a mesma coisa. Eu preciso entender que eu devo dizer para o irmão do meu lado: esse aqui é o meu corpo. Você entende isso? Esse é o meu corpo que é partido por você. Só faz sentido participar da ceia entendendo que eu sou o corpo, e que meu corpo é partido para meu irmão. Eu sou o corpo de Cristo agora. Então, mesmo que te traiam, te machuquem, te deixem você em pedacinhos, cada pedaço teu vai dizer para esse irmão: eu te amo. Cada pedaço teu vai dizer para esse irmão: eu te amo. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Levante esse pão, diga comigo: obrigado, Senhor, porque pela tua graça foi feito teu corpo. Comamos todos do pão. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você crê nisso? O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Porém, ouça uma coisa muito importante. 1 João 7 diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, a purificação do sangue tem um caminho, tem um processo. E qual é o processo? Está em comunhão, andando na luz. Para que o sangue me purifique, eu tenho que vir para a luz, confessar meus erros, mostrar quem eu sou, sem representação teatral. Religião é treva, religião esconde. Religião é o melhor lugar do mundo para você esconder as suas picaretagens, teu mau caratismo. Igreja é luz. Você fala quem você é, na consciência de que tem um corpo de irmãos que não vai te julgar, porque o lugar dos pecadores é aqui, o lugar de quem peca é aqui, na casa do Pai, para buscar misericórdia, não lá fora, para ser destruído pelo inferno e por Satanás. Mas quando eu estou na casa do Pai, o pecado não me domina mais. Embora sendo pecador, eu trago para a luz, até que a luz se torne dia perfeito. Eu não preciso mais ficar escravo do pecado. Em comunhão, na relação, o sangue nos purifica. Você pode dizer amém? Levante o cálice comigo e diga: obrigado, Senhor, pela existência da igreja, onde teu sangue, na comunhão da luz, nos purifica de todo pecado. Bebamos todos do cálice. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Deixa eu chamar aqui rapidinho a diaconisa Eliane e o Daniel. Cara, Daniel, eles perderam uma pessoa querida hoje. Foi hoje mesmo? Fica, Daniel, diaconisa Eliane também. Orar para eles no final. Um tio deles. Acho que essa madrugada mesmo, Eliane, foi isso? Faleceu. E nós sabemos que a perda é sempre dolorosa para a família, não importa a idade da pessoa que amamos. Era um homem lustro, acho que está com 76 anos, mas um homem lustro, não é isso? Foi de Covid, acho que o juiz de direito, não é isso? Um homem ainda lustro, em plena atividade da sua função. Estenda as mãos para cá, irmãos, para orar para essa família. Pai, eu te agradeço pela vida do Daniel, da irmã Eliane, nossa diaconisa, e eu oro para que o Senhor console o coração deles. Teve vivido muitas angústias, há pouco tempo o paizinho deles esteve muito mal, eles tiveram que se mobilizar e viu o Senhor cuidar dele. E agora essa dor da perda de um tio, nós pedimos que o teu consolo venha sobre nossos irmãos, que eles se sintam abraçados, envolvidos pelo corpo de Cristo, que é o corpo os abrace agora, que eles sintam que estamos vivendo a dor junto com eles, e que o Senhor os console. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Eliane, Daniel, conto com o nosso amor, nossa dor, com o consolo de Deus na vida de vocês.
Que a paz do nosso Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Aplauda ao Senhor, bom domingo a todos. Vão com Deus, meus irmãos.